Olá para você, eu sou Larissa e esse é o Prosa em Família. A gente vem conversando aqui sobre as questões ligadas à comunicação entre pais e adolescentes. E aí falamos, sobre aspectos biológicos, orgânicos, falamos sobre questões emocionais, sociais, culturais. E agora a gente queria entrar numa seara que muitas vezes é delicada para muitos pais, né? Eu vejo dificuldades, vejo sofrimento em conversar sobre esses assuntos que são considerados tabus, e um deles é a questão da sexualidade. E para a gente não fazer uma abordagem muito generalista desse assunto, nós resolvemos segmentar. Então a gente vai falar sobre masturbação, nós vamos falar sobre orientação sexual, nós vamos falar sobre identidade de gênero, nós vamos falar sobre namoro, sobre as curiosidades de modo geral, e depois partiremos para outros assuntos que também são polêmicos e que estão ligados a esse momento de transição tão importante de uma fase para outra, né, que representa a adolescência. Então, a saída de uma fase infantil, onde as famílias tentam preservar uma certa inocência, e a ponte, né, a adolescência representa essa ponte, essa passagem para a vida adulta, e ali muito cheio de conturbações, né, muitos turbilhonamentos. Então nós já temos um vídeo genérico falando sobre a questão da sexualidade, é um dos primeiros vídeos, ele está aqui no canal, depois você dá uma olhadinha, é um dos primeiros vídeos que a gente fez, mas aqui a gente queria realmente te apresentar uma discussão um pouco mais fracionada, um pouco mais segmentada, né, para você poder ter uma noção mais aprofundada um pouco de cada um desses assuntos. Então hoje a ideia é a gente começar com algo que muitas vezes dá susto nos pais. Eu vejo muito isso na clínica, né? Os pais meio espantados com essa notícia, que é a masturbação. A masturbação ou a automanipulação genital. A gente vai falar um pouquinho do que difere uma coisa da outra. Então, primeiro, é preciso entender que a masturbação, ela não só é natural, como ela é desejada. Ela é desejada porque ela representa autoconhecimento, porque ela representa a possibilidade de uma exploração do próprio corpo. Então, como é que esse adulto depois chega na vida sexual se ele não conhece nada sobre o prazer dele mesmo? Então, pensem que é uma atribuição muito grave que a gente lança sobre o outro quando fica para o outro o encargo de nos dar prazer, de dar prazer pra gente. Essa tem que ser uma solução que nós podemos alcançar sozinhos. Até para contar para o parceiro sexual do que a gente gosta, como a gente gosta, em que velocidade, intensidade, que texturas, para a gente poder dizer como é que a gente pode se satisfazer, como é que o outro pode estar conosco nesse momento da satisfação. Então a masturbação é um caminho, ela é uma necessidade por causa disso, porque significa a possibilidade de uma autoexploração e de um autoconhecimento para eu chegar na vida sexual mais inteirada de como é que eu funciono. Por que o medo, então? Porque os pais imaginam que se a masturbação é conversada ou se ela é permitida, isso necessariamente implicaria numa devassidão, isso implicaria numa conduta sexual desregrada. Então, o raciocínio muitas vezes é: se o pai permite a masturbação, o pai, a mãe, né, se a família permite a masturbação, ou se conversa sobre isso em casa, a família estaria estimulando a criança a ter uma conduta sexual sem freios. Isso não existe. Não é a masturbação que vai provocar uma conduta sexual sem freios. Ao contrário, a falta de conhecimento de si é que pode lançar a pessoa na ideia de que, olha, como eu não sei como é que eu funciono, eu vou buscar saber isso através dos outros e aí posso transar muito. Não estou dizendo que vai acontecer necessariamente, mas é mais fácil que você tenha uma conduta sexual desregrada como fruto de uma falta de conhecimento de si do que o contrário. Então,
ela é uma etapa natural. As curiosidades, os interesses acontecem inclusive muito cedo na vida. Vamos imaginar aqui que a gente tenha crianças entre 3 e 4 anos já curiosas com relação ao seu genital. É um momento ali de descoberta de uma parte anatômica de si que é diferente, né, do coleguinha, da coleguinha. Então a menina vai olhar e vai ver, né, ela olha para ela e vê que o do irmão é diferente, o do priminho é diferente, a da irmã mais velha é diferente. Então tem uma curiosidade, porque todo o corpo infantil é um espaço de descobertas. Então, neste momento, e olha, então tô falando de uma idade bem precoce, não é? A gente costuma achar que a masturbação vai acontecer com 15, 16 anos. Nesse momento em que essa curiosidade aflora, nós não vamos chamar isso ainda de masturbação, porque não tem uma eroticidade, porque não tem um objeto. Então, nesse momento, 3, 4 anos de idade, a criança se manipula, é uma automanipulação, porque ela está curiosa com o corpo e porque ali tem uma diferença muito evidente do corpo de outro gênero, por exemplo. Então ela pode se manipular. Não necessariamente vai ter orgasmo, não necessariamente é para isso, com essa intenção, mas a criança pode se manipular sim. Você, mãe, pai, o que você vai fazer nesse caso? Você vai explicar. Jamais reprimir, jamais dizer que aquilo é uma coisa feia. Se você diz isso, você está plantando uma dificuldade de exploração do próprio corpo. Então você vai dizer que aquilo é íntimo, que aquilo pode ser feito não na frente das pessoas, você vai contar que há uma curiosidade, que é bom saber do próprio corpo, mas que isso deve ser feito ou sozinho, né, ou conversado com quem se confia, certo? Gente, isso tudo que nós estamos dizendo aqui é inclusive necessário para a gente democratizar a possibilidade de falar sobre abuso, sobre estupro, sobre violência, né? A gente nem usa mais a palavra abuso, porque abuso parece que existe algo que é permitido, até um tanto é permitido e dali para frente é que não pode mais. Na verdade, nós vamos considerar tudo violência, certo? Então, falar sobre a sexualidade implica necessariamente em ter uma criança mais educada, que saberia denunciar, que saberia reconhecer os limites territoriais do corpo dela. Então, a gente vai ter uma manipulação aí nessa idade e mais à frente. Então, quando essa criança vai chegando mais perto da puberdade, aí já falaremos em masturbação propriamente dita. Porque existe um objeto, muitas vezes existe uma intenção de prazer, de orgasmo, e existe uma eroticidade. Não há nada de errado nisso. Não é precoce. Se você pega o seu filho, sua filha de 8 anos, de 9 anos, masturbando-se ou às vezes escondido, manipulando a própria genitália, não é errado, tá? Pelo contrário, é natural que isso aconteça. Você vai ter que simplesmente situar o seu filho e sua filha contextualmente. Onde é possível fazer isso? De que maneira é possível fazer isso? E essa é uma questão que tem que ser vivida sozinha, né? Se isso envolve uma segunda pessoa, aí nós já temos que ter mais cuidado, e aí por isso a sua criança, o seu pré-adolescente tem que estar informado sobre o que isso significa. Se você simplesmente evita o assunto, você pode estar colaborando para que nessa fantasia da criança, do pré-adolescente, caiba um outro que vai ser violento, caiba um outro que vai entrar num papel que um adulto não deve desempenhar, e muito menos um adolescente mais velho, tá? Isso deve ser feito sozinho. A autodescoberta é para ser vivida sozinho, para a pessoa poder viver isso sozinha, mas ela tem que ter tranquilidade moral, a garantia de que isso não vai ser patologizado na família, de que isso não vai ser reprimido. A questão é você, adulto, começar a enxergar isso como parte da evolução do corpo.
tá? Como parte das necessidades fisiológicas que a gente tem. E uma parte que precisa ser vivida com tranquilidade, com desprendimento e com toda a capacidade, todo o potencial de descoberta de si, para ajudar a ter uma sexualidade mais saudável, mais realizadora. Bom, se você gostou disso, se você tem dúvidas, se você quer saber mais, deixa nos comentários, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo e ajuda a gente a crescer, né? Melhorar a nossa produção, trocando ideias conosco aí. Nós queremos um bate-papo, a gente quer uma conversa com você. Fica com a gente, nós vamos falar mais sobre isso nos próximos. Vem prosear conosco. Um beijo.